Olá, olá, olá. Este é o 25º episódio do programa Ecoar Diálogos de Cidadania. Muito boa tarde a quem nos acompanha ao vivo, boa noite, bom dia a quem vai nos acompanhar pela gravação que estará disponível no YouTube. Eu sou Tuca Munhoz, um homem branco, olhos claros, barba branca, cabelo raspado. Estou vestido de preto, uso um colar dourado. Hoje eu estou sentado aqui na minha cadeira motorizada e saúdo também a todos que estão aqui com a gente. E quero pedir, primeiramente, para que o nosso intérprete de Libras, o Giliard, se apresente, por favor. Giliard, faça a sua autodescrição. Obrigado, Tuca. Sou um homem de pele branca, cabelo curtinho, barba curtinha, loiro. Tenho tatuagem nos dois braços. No esquerdo é o disco colorido, no direito é uma Maori preta e branca, visto uma camiseta preta e fundo branco e um headphone preto. Boa live. Muito obrigado, Giliar. E este nosso 15º episódio, assim como os outros, é uma produção do NIPES, Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e a Unifase. Contamos também com o apoio do Programa de Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão do Sistema de Saúde, da Fiocruz, e também contamos com o apoio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Abrindo esta temporada do ECOAR, Diálogos de Cidadania, vamos conversar sobre cuidado, as políticas de cuidado e como acontece no dia a dia de muitas pessoas o cuidado, a interdependência entre as pessoas e também sob o ponto de vista de estudiosos da área e de quem trabalha nessa área. O nosso tema de hoje é mães cuidadoras e o BPC, o benefício de prestação continuada como proteção. Queremos trazer para a reflexão a urgência de políticas públicas direcionadas para o cuidado de pessoas com deficiência, bem como para a efetivação dos direitos dessas pessoas à saúde, à educação, ao trabalho, enfim, a todos os direitos de cidadania. E para este programa de hoje, convidamos duas pessoas. A Maria Lopes, que está aqui conosco. Muito obrigado, Maria. A Maria é mãe de um jovem com deficiência múltipla, beneficiário do benefício de prestação continuada. Ela é membro do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e do Conselho Popular de Saúde, na cidade de Diadema, que é na região da Grande São Paulo. Diadema é o D, ABCD, é o D do ABC. Eu sou originalmente do C, que é São Caetano do Sul. Sou nascido e criado em São Caetano do Sul. E o Paulo Falcão é enfermeiro, especialista em saúde da família, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, membro do Grupo Técnico Deficiência e Acessibilidade da Abrasco, do qual eu também sou e compartilho essa experiência e essa vivência com o Paulo, e do Fórum Popular de Saúde de Feira de Santana. É um dos criadores do CACTO, Programa de Cuidado Unitário às Mães de Criança com Transtorno do Espectro Autista e ou Deficiência. Eu quero pedir para vocês, por gentileza, primeiramente para Maria, por favor, que faça a sua autodescrição. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maria Lopes, sou baixa, tenho cabelo curto, parcialmente amarrado, estou vestindo uma camisa azul com botões e estou com um batom vermelho. Muito obrigado, Maria. E Por nada. agora, Paulo, por gentileza, sua autodescrição. Olá, saudações a quem nos assiste. Primeiro agradecer ao Tuca pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou um homem da tipo da pele parda, uso um óculos de aro fino, lentes ovais.
Uso dreads, né? Cabelos cortados ao lado, dreads longos. Estou com uma camisa preta, barba curta, ao fundo um aparelho de TV e um aparelho de antena, uma cortina bege e uma parede bege ao fundo também. Muito obrigado, Tuca. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com você, com a Maria. E começando o nosso bate-papo, Maria, eu gostaria, por gentileza, que você nos falasse um pouquinho como é que é essa rotina de ser uma mãe cuidadora, praticamente dedicar 24 horas por dia no cuidado do seu filho. Como é que é essa rotina? Como é que isso mexe no seu contexto familiar, né? Eu sei que você, assim, com essa aparência tão jovem e bonita, já é avó também, né? Mas como é que é essa rotina, de uma mãe cuidadora? É uma rotina assim bem cansativa, né, desgastante, né, e isso intensifica as dificuldades com a falta de políticas públicas, né, para a pessoa que cuida, né, que se dedica tanto tempo ao cuidado, porque dependendo do comprometimento da pessoa com deficiência, acaba você tendo que ser uma enfermeira por 24 horas. Sim, é verdade, Maria. Eu acompanho bem essa questão também das mães cuidadoras, do cuidado, e sei que isso é, como você bem falou, 24 horas e, às vezes, por uma vida, né? Por uma vida toda, né? E bem dentro do que você falou, Maria, sobre a questão das políticas públicas, eu quero te perguntar, Paulo, por favor, nessa questão do cuidado, né? Quais os desafios, né? Ou qual é a urgência que o Estado brasileiro precisa enfrentar para criar, implementar, enfim, uma política pública de cuidado? É, a gente, Olha, Maria, esse é para o Paulo. a Daqui a pouco gente eu volto para você. eu acho que a experiência de Maria é importante também para nos contar, né, nos dizer o que é que ela sente do que falta, né? Então, assim, há uma grande evidência de que falta cuidado, né? Falta políticas públicas, linhas de cuidado específico para as pessoas, né, que são familiares, cuidadores e acompanhantes de pessoas com deficiência. Então, essa é a evidência que o nosso grupo de pesquisa já levantou, né? Tem feito estudos com esse diagnóstico, e é um pouco do que a Maria falou, né? Há uma disruptura do que é ser mulher para ser uma mãe barra acompanhante, barra cuidadora, enfim. Então, é esta mulher que abandona seus projetos de vida pessoal para cuidar de uma. Na minha, eu estudo, né, mães de criança com transtorno do espectro autista e cuido dessas mães. A minha especificação, né, e direcionalidade do cuidado é para este grupo de pessoas. Então, o primeiro diagnóstico, como o Tuca falou, eu desenvolvi o CACTO, que é um programa de cuidado unitário para as mães de crianças com transtorno do espectro autista. Então, o primeiro diagnóstico que foi feito, eu fiz junto com mães de crianças com síndrome congênita do Zika vírus, né? Que são crianças com múltiplas limitações, múltiplos impedimentos, né? Então, para a primeiro ponto a ser feito diagnóstico é que não há cuidado para as mães. As mães, 24 horas do dia, levam as crianças para as terapias, muitas delas em outros municípios. Isso quer dizer que levantam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para depender de um ônibus do TFD, de um carro do TFD de um município. Então, essa é uma realidade que eu conheço muito bem. E elas levam a criança para terapia, para reabilitação e ficam na recepção, né? Não há cuidado para elas. Há enfermeiro, assistente social, há vários profissionais de saúde, não há cuidado para as mães. Então, o grande desafio ainda é reconhecer que essas mães precisam de cuidado. Ainda é reconhecer que ser familiar de uma pessoa com deficiência, né? Que depende, né? Que tem uma autonomia restritiva, essas pessoas estão em um grupo de vulnerabilidade, né? São pessoas que abandonam o trabalho, a renda diminui, a renda da família diminui, há conflitos familiares por conta dos cuidados. Enfim, então a gente poderia elencar aqui várias condições, mas pensando em política pública
ainda não se reconhece isso, né, de que esses familiares necessitam de cuidados. Ao reconhecer isso, aí sim a gente pode traçar uma linha de cuidado onde ele seja o protagonista dessa política pública, né, onde isso a gente pode discutir tanto para a deficiência quanto para o envelhecimento ativo da população brasileira, que a gente não tem linha de cuidado para quem cuida dos nossos idosos, é sempre o familiar, né? Enfim, então seria linhas de cuidado para ambos os grupos, né? Legal, isso mesmo. Voltaremos a isso, Paulo. E você disse, é sempre um familiar e quero crer que praticamente 100% das vezes é uma mulher a cuidadora, não? E aqui é o caso que temos aqui com a Maria. A gente sabe que a esmagadora maioria das vezes é a mulher que é a cuidadora, tanto da pessoa com deficiência como da pessoa idosa. Mas, Maria, de qualquer forma, voltando a você, ainda que nós não tenhamos ainda uma política de cuidados, que oxalá venhamos a ter brevemente, é uma construção bastante difícil, mas já foi iniciada. De qualquer forma, nós já temos, no Brasil, algumas políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. No seu caso, aí em Diadema, Maria, o seu filho, aliás, como é o nome do seu filho? Meu filho chama Wilker. Wilker. Isso. No caso do Wilker, ele acessa políticas públicas aí em Diadema, na área da saúde ou de qualquer outra área? Como é que é esse acesso a políticas públicas aí? Sim, sim. Essa nova gestão ela deu oportunidade, né, para a gente poder estar participando, vir forte aí com as políticas públicas. A gente participa de reuniões dos conselhos, né, tanto do Conselho da Saúde, como do Conselho do Municipal de Saúde, Fórum da Saúde Mental, e a gente tem o Conselho também da Pessoa com Deficiência, e a gente está tentando aí unir, né, todos esses conselhos, pensando na pessoa que cuida, né, de pessoas com deficiência, estamos vindo aí com cuidando de quem cuida. Estamos a sociedade civil participando da elaboração desse projeto que vai ser implantado ainda esse ano, começando com o piloto no CAPS Infanto Juvenil. Ou, no caso, o seu filho é usuário do CAPS, Infanto Não, Juvenil, não, ele não, ele é usuário da PAI, a PAI Diadema. da PAI de Diadema. Só esse E serviço que ele acessa ou acessa outros serviços também? não, aqui no município somente acesso a esse serviço, onde também há uma falta, né, desse olhar voltado para a pessoa que cuida, das mães que cuidam, né? Ainda, a gente ainda não alcançou algo sobre isso. É interessante isso que você fala, Maria, porque eu, na minha militância, né, eu já visitei várias APAES e várias instituições, muitas e muitas. E a gente sempre vê é, os filhos ficam na instituição e fica aquele grupo de mães que às vezes passa o dia ali na sala de espera e tal, né? Um pouco aí do que o Paulo acaba de colocar, né? Que as mães, enfim, a vida fica toda voltada para o cuidado do seu filho, tanto no tempo que tem que dedicar, como enfim, na impossibilidade de realizar outras atividades, tanto no cuidado do restante da família, como do seu próprio autocuidado, né? Essa é uma questão bem interessante mesmo, que deve ser muito discutida ainda no Brasil, né? E, enfim, mas uma das políticas públicas que seu filho acessa é o BPC também, né? Isso, Direito ao exatamente. BPC. É uma política pública, enfim, de qualquer maneira, é uma política pública importante e que, enfim, dá um apoio mínimo para as pessoas que precisam, né? Tanto pessoas com deficiência como também para pessoas idosas. No caso, Paulo, como é que é a questão dessas famílias com as quais você trabalha, com essas mães e tal, como é que é a relação, elas são beneficiárias do BPC? Como é que funciona aí essa questão? Tem alguma ligação do seu atendimento com a questão do BPC? Nos fale um pouco sobre isso, por favor. Uma grande parte elas acessam o BPC, né? Não há dúvida que acessar o BPC
e ser beneficiário tem uma importância, né, de estabilidade financeira, mas ao mesmo tempo chega para mim, enquanto cuidador dessas mulheres, o processo, né, a etapa de até conseguir o BPC, que é também geradora de sofrimento e adoecimento, né? Desde o diagnóstico, desde a suspeita, como a gente trabalha com TEA, desde a suspeita, que é uma suspeita que dura aí de 1 ano, 2 anos da criança até 4, 6, para fechar diagnóstico, há também um longo caminho para conseguir o BPC, e, enfim, e acesso ao INSS. O que a Maria fala, né, da APAE, a gente tem, é um modelo no Brasil, né, incentivo do Ministério da Saúde, o Centro de Especialidade e Reabilitação. Então, é um modelo que se reproduz no Brasil na APAE, e aí confirma também um pouco do que a gente já falou, ou as pessoas com deficiência, elas estão na APAE, ou em muitos municípios estão em associações de famílias que conseguem algum tipo de terapias, né, de terapeutas, que é o caso do município de Santo Antônio de Jesus, onde eu trabalho. Então, assim, do BPC, né, a gente precisa entender este cuidado como essa prática social, né? E o cuidado para as pessoas com deficiência, desde há muito tempo, sempre foi voltado à reabilitação. Então, assim, não necessariamente as pessoas com deficiência estão na APAE para a reabilitação, para diagnóstico, mas elas devem estar também em todos os lugares da rede, né? Isso aí pensando em política pública de saúde. Então, o que é a atenção básica, que é o espaço mais próximo da minha comunidade, tem para oferecer para estas mães de crianças com deficiência, por exemplo? Porque as mães poderiam ser cuidadas na atenção básica, por exemplo. Então, eu sempre, e assim, como eu falo que o cuidado é uma prática social, a gente precisa olhar para o horizonte. E a gente está em um momento de avanço das deficiências, né? Se a gente pensar que a gente tem hesitação vacinal, que as nossas taxas de vacinação para paralisia infantil, né, tem diminuído, né? Se a gente pensar que doenças infecto-contagiosas como Zika, e a gente teve o Oropoxa agora, tem riscos de causar microcefalia nas crianças. Então, qual é o diagnóstico? A longo prazo, as deficiências elas tendem a aumentar e a nossa política de atenção básica ela não está preparada para discutir deficiência, principalmente na infância. Sim. As nossas políticas estão voltadas apenas para o corpo biológico, para o cuidado biológico, né? Eu sempre falo com os meus alunos, uma mãe quer gerar uma criança, ninguém quer gerar uma criança imperfeita, mas isso não é discutido na consulta de pré-natal, né? Precisa se levar as possibilidades de uma criança imperfeita e a própria maternagem, o próprio ser mãe, enquanto é minha opção ser mãe, eu quero ser mãe, não porque minha irmã tem filho ou porque alguém quer que eu tenha filho, né? Então, gerar uma criança tem uma série de repercussões na família que podem gerar o adoecimento dessa mãe. Eu acabei avançando, Tuca, aí na pergunta, falei do BPC como importância, mas de outros problemas que eu vejo a nível de políticas públicas, de como colegas profissionais podem oferecer um cuidado melhor para as mães. Mas é bem pertinente isso que você coloca, Paulo, até porque eu sou pai também, né? E tem aquela história, né, que as pessoas sempre falam, e é uma coisa que eu não sei se é para o bem ou para o mal, as pessoas, obviamente, falam de bom coração, mas no senso comum fica as pessoas sempre falam assim. Ah, espero que nasça com saúde, espero que nasça perfeito, né? Então já é como se fosse quase uma cobrança social, né? E que quando isso não acontece, quando acontece uma deficiência, cria de fato essa situação que você coloca, uma situação, vamos dizer, mais pesada para a família, isso não para a mulher, né? E isso não é discutido, né? Não se encontram espaços para esse tipo de discussão, né? É, Maria, eu ia te fazer outra pergunta, mas agora eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Como é que foi a sua experiência nesse caso, de ter uma criança com deficiência? Como é que foi essa sua, e como é que tem sido, né? Mas no começo, o Wilker está com qual idade? Que idade ele tem agora? O Wilker está com 14 anos, né? 14? Isso, isso. Eu tive uma gestação até o
quinto mês e meio tranquilo. Só que aí eu tive um problema de deslocamento de placenta, ele acabou nascendo prematuro, antes dos 6 meses de vida. As chances dele sobreviver eram quase que zero, né? Então, só o fato dele ter conseguido sobreviver já foi um ganho muito grande. Então, eu já sabia que ele poderia não, que ele ia ficar muito sequelado em estado vegetativo. Eu não tive assim muito problema quanto a isso, porque eu passei a minha infância convivendo com pessoas com deficiência, participei de vários projetos, né? Então, para mim não foi um tabu, né? Naquele momento, só queria que ele ficasse vivo, se mantesse vivo e o resto a gente ia dando conta. Então, do diagnóstico até eu conseguir o benefício, não foi muito, não tive muitos problemas, até porque o CID dele, né, era um CID bem complexo que já dava esse direito. Então, fui, dei entrada, ele não foi negado, já foi eles já concederam um benefício. Eu não tive esse problema, até porque os exames também comprovavam a necessidade. É interessante isso que você fala, porque a experiência que eu tenho acompanhando mães, famílias, né, é sempre, como o Paulo falou, de um processo longo, demorado, estressante, né, das pessoas conseguirem. E muitas não conseguem, né? E muitas acabam não conseguindo, né? Essa é uma questão que também merece ser discutida. É claro que não se pode fornecer um benefício assim sem avaliação, sem todo um procedimento, né? Mas muitas famílias que precisam de fato acabam também não tendo esse acesso, né? Mas, Paulo, nesse contexto todo do que a gente está conversando aqui, é, e nessa construção que hoje temos no Brasil, de uma ainda muito incipiente, iniciando, de uma política nacional de cuidados, o que você, dentro da sua área de atuação, destacaria de importante para essa política? Né? Você falou já um pouco sobre a questão como a Maria falou, do cuidar de quem cuida, né? Mas, além dessa questão, o que mais você consideraria importante? Ou, se você quiser aprofundar essa questão do cuidar de quem cuida também, por favor, fique à vontade. Eu tenho uma convicção, Tuca, que se a gente pensar em políticas de cuidado que não sejam disruptivas, né? Políticas de cuidado que a gente mantenha apenas cuidado biologizantes, cuidado corporais, cuidados medicalizantes e médicos centrados, a gente vai ficar repetindo o mesmo que a gente já tem. Então, onde eu quero chegar? A gente precisa produzir cuidados hegemônicos, né? Cuidados contra, por exemplo, o patriarcado. A gente sabe que a nossa sociedade ela é machista. Então, mães que declaram na família que a criança recebe BPC, já ouvi vários casos do genitor da criança não contribuir mais com nada, porque acha que o BPC dá para todas as terapias e medicamentos, e não dá para nada. A gente sabe que essa é a realidade. Então, já vi vários casos de genitor da criança dizer que o sangue dele ou a linhagem dele não produz criança com deficiência e abandona a casa, né? Então, o ponto do machismo, ele é importante para a gente desconstruir ele e a mulher conseguir construir uma vida dela própria, que ela seja protagonista, e nessa dimensão de ser mulher, existe a dimensão de ser mãe. E aí encontrar um equilíbrio entre eu sou mulher que preciso continuar, né, produzindo valor, estudo, trabalho, relações de amizade, ter uma relação social, um vínculo social, construir uma rede de apoio, e ao mesmo tempo cuidar da criança, né? Buscar esse equilíbrio, porque o que a gente não tem hoje é esse equilíbrio. Então, para se pensar em uma política pública, é preciso que esta mulher seja protagonista da vida dela, e aí pensar desde o começo, porque a gente que está na atenção básica, né? Eu sou enfermeira de atenção básica, a gente aprende e faz, por exemplo, pré-natal e planejamento familiar, por exemplo, né? Então, que é a dispensação de anticoncepcionais para as mulheres. Mas é pouco discutida a hora de ser mãe, né?
Então, você entende que é o momento de ser mãe agora, e você entende que o momento, e com a chegada da criança, vai ser necessário uma ruptura no seu caminho profissional, né? Vai ser necessário uma ruptura em outros projetos da sua vida, né? Então, essas coisas são um pouco colocadas, e o modelo que a gente tem hoje é um modelo pensado ainda na saúde sexual e reprodutiva da mulher, onde a mulher só tem mama, vagina e útero, né? A mulher não pode pensar em outras coisas. Então, o modelo que se faz hoje é muito comum, de cuidado, é um cuidado voltado para o corpo e biologizante. Então, a gente precisa discutir com as adolescentes a saúde mental, o estresse elevado no momento de fazer o Enem, por exemplo, né? A gente precisa discutir qual é o momento de fazer cursos profissionalizantes, o acesso à universidade. Isso tudo precisa ser discutido, colocado como forma de cuidado na atenção básica. Isso que eu chamo de prática social. Então, a gente precisa, se a gente está caminhando, né, para. A gente está já, né, neste momento de saúde mental, em crise de saúde mental, a gente já sabe, tem a convicção que os antipsicóticos não resolvem tudo da saúde mental. Para prevenir saúde mental são os comportamentos e as terapias, né? A prevenção disso. Então, para isso, né, são formas de cuidado diferentes, né? São formas de cuidado contra-hegemônico. No programa que eu desenvolvi, que é o CACTO, a gente utiliza o cuidado unitário. A concepção do cuidado unitário é que toda forma de cuidado ela é unitária e ela se mantém através do amor cósmico, que é um elemento que é esse amor cósmico que se perdeu no cuidado profissional, ou está se caminhando para se perder no cuidado profissional. Então, onde eu quero chegar? O cuidado ele está cada vez mais tecnológico, que os próprios cuidadores profissionais, né, eles estão com dificuldade de interagir com as pessoas, né? Estão com dificuldade de olhar olho no olho. Então, não tem nada pior do que você chegar no consultório e ter um profissional que só fica digitando no computador. Esse não é o cuidado humanitário, né? O cuidado primitivo, que era aquele cuidado que a gente ia na casa das nossas avós, enfim. Esse cuidado interacional, relacional, está se perdendo. Então, pensar políticas públicas onde esse cuidado ele esteja como carro-chefe, né? Da forma de cuidar. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho, Tuca. Tá? A Política Nacional de Cuidados, que está sendo construída hoje, ela está no campo, ela está sendo discutida em dois ministérios, né? No Ministério do Desenvolvimento Social e no Ministério das Mulheres. E ela tem como mote o cuidado enquanto um direito humano, né? Então, ela procura sair dessa visão que você coloca como biologista, né? Ou, né? Nessa, nessa pegada que talvez nós do movimento social de pessoas com deficiência chamemos de modelo médico da deficiência, né? Então, ela procura sair dessas grades, desse olhar médico ou clínico, né? Eu acho que isso é um grande passo que se está fazendo. É claro que é uma tensão, né? Não é tão fácil assim, mas eu acho que começou bem, eu entendo na medida em que começou não no cuidado visto como uma política apenas de saúde, mas bem mais abrangente que isso. Enfim, mas é um processo longo e que carrega suas tensões, né? Não é fácil, não. Mas, Maria, no aspecto aqui do que a gente está conversando e do que você já falou um pouquinho antes, como é que está esse diálogo entre as mães cuidadoras, essa construção que vocês estão fazendo aí, que você disse que tá acontecendo num CAPES, não é? São várias mães, é coordenado por profissionais de saúde ou vocês mesmos que é uma coisa de autogestionada. Como é que está acontecendo esse encontro e essa construção entre as mães? Então, essa construção vem feita com as mães e com profissionais da saúde, né, da área da saúde mental. A ideia como vocês colocaram aqui, na sala de espera. As mães ficam ali, às vezes tem umas que dormem, caem da cadeira, pensando nesse olhar, ter um espaço bem humanizado,
com rodas de conversas, né, com técnicos, com psicólogos, e a gente falar sobre o nosso dia a dia, dividir um pouco, né, para amenizar um pouco as dificuldades, desabafar. Eu acho que o caminho é esse. Né? E voltando à questão do PPC, uma coisa que as mães trazem bastante, essa questão do benefício ser para o filho. E quem cuida, ela não tem um salário, ela não tem uma renda, e acaba que o BPC não dando suporte para todas as necessidades, né? E aí a gente vem aí nas conferências pedindo para que haja também um benefício para o cuidador, para aquele que não pode sair para trabalhar, não tem como estudar, não tem como nem ir ao médico por não ter alguém para ficar com o filho, né? Isso. Então Aham. é bem complicado, é bem É, complexo. é. Aliás, eu ia te perguntar isso mesmo, Maria. No caso desses encontros, dessas reuniões, as mães levam os filhos? Ou como é que funciona? Como é que é essa rotina de encontros? Né? As pessoas que são cuidadas por ela, os filhos, estão juntos, acompanham. O Wilker vai com você. Sim, o Wilker eu levo ele na escola, tem um monitor, mas mesmo assim eu acompanho devido às necessidades dele, né? E eu levo e volto para a escola, levo para as terapias, levo para as consultas. Mas eu Quando eu digo tenho consulta, é ele que me acompanha. nessas Sim, reuniões com as mães que acontecem no CAPES. Ele vai também ou ele fica na PAI? não, As não, ele outras fica na mães? PAI. Ele É. fica na PAI e a gente encontra com as mães que os filhos estão sendo atendidos no CAPS. Ah, tá. Aham. E você tem percebido que as mães e você, pessoalmente, têm se fortalecido com esses encontros, com esse bate-papo entre as pessoas que passam por situações semelhantes? Sim, sim. Aqui a gente no município tem a MAD, né? São as mães de autistas de Diadema. Elas têm um coletivo muito forte, né? Que está caminhando em rumo aí atrás de políticas públicas. Já as mães de pessoas com deficiência já têm uma dificuldade maior. Eu não sei se por essa dificuldade de estar saindo de casa, de não ter com quem deixar o filho, né? Aí já é um pouco mais complicado. Uhum. É interessante isso que você coloca. Não sei se você tem essa sensação também, Paulo, essa experiência, mas hoje a gente percebe que o caso do autismo tomou uma relevância que outras deficiências não têm, né? Enfim, tem se discutido muito questões acerca do autismo, das pessoas autistas, mesmo as pessoas autistas, no caso adultas, têm ocupado vários espaços de discussão e de luta, mas outras deficiências continuam ainda um pouco marginalizadas ou um pouco fora das discussões. Você sente isso também, Paulo? Como é que você vê essa questão? É a questão da deficiência invisível e deficiência visível, né? Na nossa sociedade, os movimentos, né, da pessoa com deficiência repugna, né, que é essa questão do olhar de pena, mas na nossa sociedade isso se coloca ainda como evidente, né? Que as deficiências visíveis, as pessoas já interagem diferente, né? As pessoas já começam, já aceitam um pouco, já interagem um pouco melhor com essas pessoas do que uma deficiência invisível, como na questão do autismo, que as crianças, infelizmente, têm que utilizar um crachá, né? Um cordão para identificar. Então, eu costumo dizer que esse cordão é o grande o marco que a nossa sociedade não consegue viver com a diversidade, né? Porque precisa identificar as pessoas para conseguir interagir melhor com cada uma delas. E a realidade da Maria é muito semelhante aqui em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, onde as mães conseguem construir a sua rede de apoio, né? Elas conseguem construir, estar com outras mães, trocar contato, estar nas redes sociais, para compartilhar um pouco de experiências semelhantes. Então, como eu falei, é muito comum as mães que vão para o TFD ter alguma casa de apoio em Salvador, que é um lugar, que é uma capital, né, central,
mães que conseguiram êxito com a judicialização de canabidiol, por exemplo, troca o número do advogado. Então, elas conseguem construir uma rede de apoio que elas não conseguem com outras pessoas, né? É, mas, infelizmente, isso não é uma política pública, né? Infelizmente, isso é mais um fazer da própria mãe que não tem nenhum cuidador para orientar sobre isso, né? É, lá em Santo Antônio de Jesus é bastante comum isso, né? E aí é mais um local, é mais um espaço onde o Estado não está, né? E esse terceiro setor aí de ONGs e associações, elas ocupam, mas não é uma política pública. Sempre vai depender da doação de alguém, sempre vai ficando dependendo de doações, enfim. Então, isso é bastante problemático. Agora, um outro ponto que a gente tem trabalhado no Cacto, que é esse programa de cuidado, é que a própria mãe consiga entender que ela necessita de autocuidado, né? Ela precisa cuidar de si. Essa realidade que a Maria falou, elas estão ali na associação quando vão levar a criança. Algumas mães a gente já conseguiu que ela vá para a associação, ter uma consulta com ela. A gente realiza algumas terapias integrativas, né? Reiki, ventosa, enfim, sem estar com a criança. Então, quando a criança está na escola, não é para voltar para casa e se acabar cuidando da casa, né? Infelizmente, a nossa sociedade impõe isso, que a casa tem que estar perfeita, o ambiente doméstico precisa ter cuidado pela mãe. Mas é o momento dela cuidar dela. Quando ela levar a criança para casa, ela vai fazer a atividade física dela, os 30 minutos de caminhada. É quando a gente vai marcar a nossa consulta e ela vai lá no instituto cuidar dela. Então, no primeiro passo das mães que estão entrando no cacto, é auto-refletir que a minha prioridade precisa ser eu. E aí uma das perguntas que a gente faz é quando você ficar doente, ou se você ficar doente, quem vai cuidar do seu filho, né? É uma das perguntas que colocam ela em reflexão, de que ela precisa se cuidar, estar bem mentalmente, né, e fisicamente em equilíbrio para cuidar melhor da criança. Então, essa é uma forma que a gente tem tentado redescobrir uma mãe que, além de ser mãe, pode ser uma mulher na sua integralidade. Sim. Interessante, Paulo. E dentro do que você falou, me ocorre fazer a seguinte colocação, né? Por mais que nós tenhamos no Brasil avançado em políticas públicas para pessoas com deficiência, temos muito ainda que avançar, mas eu considero que já conquistamos alguma coisa. Ainda assim, essas instituições filantrópicas ainda são o que se tem às vezes, né? Apenas não se tem outras coisas, apenas a instituição filantrópica. Quero acreditar, infelizmente, que na esmagadora maioria das cidades do Brasil ainda as famílias, as mães, as pessoas com deficiência ainda dependem de entidades filantrópicas e ainda não se conseguiu construir, de fato, efetivamente, políticas públicas para atenção a essa população, né? Por outro lado, também, Maria, uma questão que eu sempre ouvi muito, né? É uma questão que eu sei bastante difícil, mas já ouvi muito de mães, de pessoas com deficiência que dependem de cuidados e tal, um grande medo, um grande receio de, de dizer assim, o que vai ser do meu filho quando eu faltar, né? É outra coisa que não existe nenhuma política pública para isso, é um meio que ao Deus dará, né? Enfim, como é que você vê essa questão, Maria? Olha, quando teve o momento de pandemia, a gente, até por grupos mesmo de WhatsApp, igual o Paulo falou, veio esse medo, né? Todo mundo entrou em pânico. E a gente veio se perguntando, pô, e se a gente pegar Covid e morrer, o que vai ser dos nossos filhos, né? Aí a gente trouxe esse debate aqui no município e foi implantada a residência inclusiva. São 10 vagas, né, para pessoas com deficiência que não têm mais os seus familiares ou que estão em situações de vulnerabilidade. É poucas vagas, mas é uma coisa já para ir se pensando em aumentar essas vagas e pensar, porque cada vez mais aumenta o número de pessoas com deficiências, né? E a gente envelhece, eles vão crescendo, a gente vai envelhecendo, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. E é uma grande preocupação. Tipo, a gente não pode ficar doente, a gente não pode ficar internado,
né? Você sai exatamente. na rua, você for para outro lado, e aí, como é que vai ser? Então, Pois é. todas nós vivemos esse drama. Uhum. E poucas pessoas têm esse olhar para essa questão, né? Aham. E mesmo tendo família, as famílias não têm esse suporte para pegar, eu vou abraçar essa causa, eu vou cuidar, porque eles têm a vida deles também. Não vai Exato, abrir exato. mão da sua vida, da sua família, para cuidar de um outro, se dedicar totalmente para o outro, como uma mãe faz. É. Mas é bem isso, né, Maria? É, eu já vi casos assim de a mãe falar, olha, ele tem o meu filho que é deficiente, que tem deficiência, que eu cuido, tem os irmãos e tal. Mas nem sempre o irmão quer fazer o papel que a mãe fez a vida toda, né? E não deixa de ter razão, porque quer ter a vida dele e tal, né? É uma coisa bastante complicada, bastante complicada. Você falou das residências inclusivas, eu fico feliz em saber que aí em Diadema já tem uma, né? Eu fui uma das pessoas que trabalhou muito pela criação dessa política pública. Tem que ter não mais vagas na residência, mas tem que ter mais residências, né? Para que não fique uma instituição como essas que já existem, que, né, a gente tem que pensar que seja inclusiva de fato, né? E tem que ter centros-dia, tem que ter políticas de cuidado, todo um conjunto de coisas para que as pessoas se sintam de fato sujeitos de direito, né? Porque são pessoas esquecidas, digamos assim, tanto a pessoa com deficiência como as mães cuidadoras, né? São pessoas muito infelizmente, esquecidas no âmbito de política pública. Mas eu queria aproveitar, Maria, te perguntar mais uma coisa. Eu lembro que você me convidou para a conferência da pessoa com deficiência aí de Diadema, né? Você participou da conferência, foi uma das organizadoras. Você participou da estadual também. Você chegou aí para Brasília. Como é que foi sua atuação nessa área? Não, não, eu participei só da municipal, até pelas dificuldades de locomoção para ir para a estadual, né? A falta de suporte também, não só para a pessoa com deficiência, como para o cuidador, porque eles também ainda não têm esse olhar que tem a pessoa com deficiência, mas ele também precisa, ele tem o seu cuidador, que às vezes fala pela pessoa com deficiência. Ainda não, ainda Sim. falta aí uma política pública voltada nessa questão. Aham. Foi uma coisa que eu fiquei muito, inclusive, indignado com a falta de apoio, né, que o poder público aí em Diadema, enfim, a falta de apoio do poder público para a realização da conferência, isso que você acaba de dizer, é, enfim, é um assinte aos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias, né? Não dá apoio para participar de uma conferência estadual, né? Eu lamento muito, e isso só comprova que a nossa luta tem que se fortalecer e a gente tem que estar cada vez mais presente, né? Eu lamento, e não vou deixar de dizer, mas lamento muito, inclusive, até porque a em Diadema nós temos um governo mais progressista, eu já te falei que conheço o prefeito, o ex-prefeito, conheço o pessoal aí, já trabalhei com o prefeito, e lamento, mesmo sendo um governo mais progressista, não teve olhos, né? Não teve um olhar para essa questão. Mas, enfim, vamos continuar na luta, né, Maria? Mas é isso. Nosso programa está terminando. Eu quero agradecer a vocês, mas antes eu quero passar uma última para você, Paulo, uma última mensagem aí. Alguma coisa que nós não perguntamos, alguma coisa que você queira falar, divulgar o seu trabalho. Tem um site, né? O seu projeto. Se você quiser divulgar, por favor, acho que é muito importante. Ótimo, excelente. Primeiro, agradecer ao Tuca e ao Nips pelo convite, falar da importância do ECOA e esses temas estarem em evidência, né, que a gente possa reproduzir isso e disseminar essa informação. O Cacto tem um Instagram, eu convido a todos a seguir lá, cacto.ufrb, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É um programa que nasceu piloto em Santo Antônio de Jesus, mas a gente já logrou êxito no edital da Ministério da Saúde, então a gente vai ter cacto aí no Brasil inteiro, começando no próximo ano. E como considerações finais, né, de deixar de que os colegas profissionais, né, precisam ter esse olhar para as mães cuidadoras que estão em adoecimento,
então já é evidente níveis elevados de depressão, ansiedade, né, baixa qualidade de vida, baixa qualidade de sono, então as mães não conseguem dormir bem, isso eleva estresse, enfim. Então esse diagnóstico já está comprovado, já tem evidência na ciência sobre isso. E o segundo ponto a destacar, eu quero acreditar que a gente consegue fazer um cuidado diferente do desse que a gente conversou, que é o cuidado biologizante ou modelo médico, né? Um cuidado mais voltado para cuidado humanitário, de protagonismo materno e protagonismo das pessoas, onde as pessoas possam escolher os seus próprios projetos de vida, seus projetos de felicidade, né? É isso, muito obrigado, um abraço para Maria, uma honra estar com você também. Paulo, se eu não me engano, vai haver uma unidade do Cacto aqui em São Paulo, não? Graças a esse edital. Isso, dentro é um ambulatório da FAPESB, um ambulatório de enfermagem. Não sei te precisar o nome agora, mas é a professora Soraya que tá tomando a frente aí na Unifesp. Ótimo. Eu faço questão de conhecer, Paulo, e o que nós pudermos ajudar aqui, contribuir para o fortalecimento dessa iniciativa, pode contar com a gente, tá bom? Agradeço, E, obrigado. enfim, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. E Maria, por favor, suas palavras de despedida, e também já te agradeço muito, por sua participação aqui, um grande prazer em revê-la. Eu que agradeço o convite, né, de poder estar aí com vocês participando desse bate-papo. E eu acho que a minha mensagem é a seguinte, que tenha mais união do coletivo das pessoas com deficiências, especificamente das cuidadoras, para que a gente busque, né, políticas públicas voltadas para a questão de quem cuida, né? Quem vai cuidar da gente? Quem pode cuidar da gente? O que pode ser feito por nós, né? Uhum. Eu acho que é isso. Legal, Maria, muito obrigado. E quando o Cacto estiver funcionando aqui na Unifesp, é isso, né? Unifesp? A gente vai juntos visitar, tá bom, Tá? Maria? A gente vai juntos lá Deixar visitar. Que bom, que bom. Então é isso. Quero agradecer novamente a vocês, agradecer ao Giliardi, que está aqui conosco, agradecer a nossa equipe que está aqui nos bastidores, Leonardo, Fernanda, o Gerson, o Manu, enfim, a toda a equipe do NIPES, do Núcleo de Inclusão, Políticas Públicas, de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, todas as pessoas que participam aqui de alguma maneira na realização do ECOAR Diálogos de Cidadania. Agradeço a todos, a todas que participaram, que nos acompanharam, e um grande abraço a você, Maria, um grande abraço, Paulo, Giliardi, a todos e todas que nos acompanhem, e aguardo vocês no próximo ECOAR Diálogos de Cidadania. Muito obrigado.